nós escolhemos o tema aí, bem e mal sofrer. Aonde está isso, né? Vamos ver. É o de baixo. Pronto. Bom, esse tema a gente tirou lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas do Espiritismo. Ou a gente podia falar, não só básicas, mas fundamentais, que as obras de Kardec, elas são o fundamento, a base da doutrina. Temos os 5 livros principais e hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tema está no 5º capítulo. Kardec, nos 4 primeiros capítulos, ele estrutura a base da doutrina espírita, e no 5º capítulo ele começa a falar das bem-aventuranças. E ele começa a falar das bem-aventuranças pelo bem-aventurados aflitos. E por incrível que pareça, é o capítulo maior do Evangelho segundo o Espiritismo. Aflições. Então, nós temos muitas aflições na nossa vida, né? E nós vamos começar, e esse bem mal sofrer é um subtema, né? Um item que está nesse capítulo, e é um espírito que dá essa comunicação. E esse espírito diz o seguinte, ó: quando o Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referir de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que encontram na terra, quer ocupem tronos, quer que sejam sobre a palha. O Espírito está falando aqui que bem-aventurados aflitos, mas não é todos os que sofrem, porque todos sofrem. É isso que ele está falando. Pode estar num trono, ou você está morando num casebre, todos sofrem. Não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ele não tem aflições. Às vezes ele não tem aflições por causa do dinheiro, mas ele tem um filho que está doente. Ele pode pensar assim: eu tenho o que comer, mas o meu próximo não tem o que comer. Ele já não está feliz, se ele pensar dessa forma. E nós vivemos uma vida. Às vezes a pessoa pode morar num casebre, uma casa simples, mas ele é feliz, porque a riqueza não está na quantidade de dinheiro, mas a quantidade de necessidades que você coloca na tua vida. Porque às vezes eu posso ganhar X, e o cara que ganha 100 vezes o que eu ganho, eu sou contente com o que eu tenho, e ele não é. E aí ele continua: mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino do céu. Então, bem-aventurados os aflitos, mas tem uma condição: você tem que viver bem essas provas, passar por elas com dignidade. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Deus não vai dar consolação se faltar coragem para a gente. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta, e é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, fazer a prece, lógico que ajuda, mas a prece sem ação, ela é morta. A gente precisa colocar em ação. Tem uma história de uma senhora canadense, que ela criou essa história, que diz assim, que um homem estava dormindo, e no sonho, ele via Jesus do seu lado. Ele caminhava numa areia, numa praia, e ia passando na vida dele, a vida dele pregressa. Então, conforme ele ia passando os fatos, mostrava para ele os fatos da vida dele, ele olhava para o chão e para trás, ele via os 2 pares de pé, o dele e de Jesus. Só que quando as coisas ficavam difíceis, ele só via um par de pé. E aí, quando terminou tudo, ele perguntou para Jesus: mas Jesus, por que nas horas mais difíceis só tinha um par de pé?
E aí Jesus falou, é porque eu te carregava. Mas ele achava que era ele que estava andando. É isso que é a história. Muitas vezes a gente acha que nós estamos fazendo, mas eles que estão carregando a gente. Mas se a gente achar que só eles vão fazer, não é o certo. Por isso o tema, bem e mal sofrer. Às vezes as dificuldades vêm, mas muito grandes na vida da gente. Às vezes são coisas que a gente não está no nosso alcance para resolver. É alguém doente, é um filho com problema, e aí o que a gente faz? A gente tem que procurar soluções. O que eu consigo resolver? O que eu consigo resolver, eu tento resolver. O que é muito difícil, eu preciso de ajuda. Porque às vezes a gente tem um orgulho, né? Como que eu lido com um filho muito problemático? Eu sei as técnicas para fazer isso, de repente eu preciso de uma ajuda de uma pessoa que sabe lidar com aquela problemática que meu filho tem. Seja uma doença, seja um vício. E às vezes a pessoa que sabe lidar com essa problemática pode me ajudar. Então, e às vezes também numa doença, às vezes numa problemática que eu não tenho com quem falar. Olha a casa espírita, que bênção que é. Você entra, pede para passar por um atendimento fraterno, e a pessoa vai guardar o silêncio da sua problemática. Você pode desabafar, você pode falar, e isso faz com que a gente se sinta melhor. Então a gente precisa sempre do outro. A gente não é sozinho. A gente não é sozinho. Lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, vai falar de lei de sociedade, né? E uma das questões da lei de sociedade é que nós estamos aqui em níveis diferentes. Um sabe mais, outro sabe menos. Mas o ministro do Supremo Tribunal, às vezes ele não sabe plantar um pé de mandioca. Mas a pessoa que não tem a faculdade de direito sabe. E pode fornecer o alimento, e ele pode fornecer uma sentença. Cada um ajuda o outro. Bom, e a gente pega aqui no Livro dos Espíritos, na questão 931, que a pergunta do Kardec é assim, ó, que a doutrina espírita é uma doutrina dialética. Kardec pergunta e os espíritos respondem. E quando o Kardec quer dar a opinião dele, dá em separado. Ele coloca os tipos em separado para mostrar que é a posição dele, né? Um comentário que ele faz. Então a doutrina é dialética, sem imposições. A doutrina espírita não impõe nada, como Jesus também fazia. Jesus fazia propostas, sugestões. Ele não falava, você tem que fazer tal coisa. Era uma doutrina dialética também. Bom, e aí o Kardec pergunta, por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Aí ele percebe que tem mais gente sofrendo do que gente feliz. E aí os espíritos respondem, nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para resolver ao teu pensamento, direi que as classes, aqui chamais sofredoras, são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem estiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Então, o que a gente pode começar aqui a falar? Em primeiro lugar, nós vivemos aqui, quem já acompanha, todos aqui já assistiram palestra, né? Então, ou já ouviram, fizeram o curso, que nós vivemos um mundo de provas e expiações. Nós reencarnamos e o planeta também vai evoluindo. O planeta Terra já foi um planeta primitivo na classificação, como lá nos homens da caverna, os espíritos evoluíram e chegaram agora no nosso estágio, provas e expiações. Então, o que são as provas? As provas é aquela situação, eu reencarnei em outra vida, mas eu fui um corrupto. Nessa vida eu tenho oportunidade, aparece uma problemática. Deus não vai tirar o problema da corrupção da minha vida. Você é provado novamente. Eu já me arrependi lá no plano espiritual, porque às vezes a gente não é feliz lá. E aí eu passo pela prova. A expiação, por vezes, é colocada em nossas vidas
uma questão do corpo, as provas são mais de ordem morais e as expiações mais de ordem física. Mas às vezes uma prova torna-se uma expiação pela nossa revolta. Então nós vivemos num mundo de expiações. E aí, quando classifica esse mundo de expiações, vai dizer o quê? Que o mundo de provas e expiações predomina o mal sobre o bem. Então nós temos no meio que tem mais pessoas que têm características más do que tem mais egoístas. Isso não quer dizer que a gente não tenha gente boa, porque lá no Livro dos Espíritos também diz assim: se existir uma pessoa extremamente boa, sem vestígios de egoísmo, que só faça o bem, se você conhece uma, a gente conhece Divaldo Franco, Teresa de Calcutá, que fazia o bem. Se existe uma, por que não pode existir 1000? E por que não ser multiplicados? Né? Mas aí a gente entra naquela questão, né? O que vende na televisão? O Divaldo Franco falava: o que vende a televisão? Vende o lixo. Morreu alguém, foi jogado do prédio, não sei quem, a mãe jogou o filho no lixo. Aí repercute. Aí a gente assiste, a gente dá ibope. Né? Aí mostra lá uma casa doando alguma coisa, ou fazendo bem, ou levando lenço. Isso aí não dá ibope para a imprensa. Não é? Não dá ibope para a imprensa. Porque o bem não vende, que vende o mal. Né? Por quê? Pelas características do planeta. Então nós passamos por essas situações e vamos crescendo. Mas a gente tem uma questão: por que nós estamos aqui ainda? Para que possamos evoluir, aprendemos no plano espiritual, desenvolvemos lá também e viemos reencarnar. A história seria mais ou menos assim: imagine um militar que só fique no aquartelamento dele. Ele vai se aposentar sem nenhuma condecoração de bravura, porque ele nunca foi para o combate. Então nós estamos aí no combate, as dificuldades aparecem e a gente vai crescendo. Bom, e aí uma outra questão, na 933, Livro dos Espíritos: se o homem, em geral, o artífice de seus sofrimentos materiais, ser-lo-á também dos sofrimentos morais? Se nós somos os criadores dos nossos sofrimentos materiais, muitas vezes somos, e dos morais, será que somos também? Olha, pode falar assim: mas eu não crio sofrimento moral? Não. Poxa vida, às vezes numa discussão com um parente se ofende, ou do material. Eu tenho um amigo que foi sair com o carro, apertou o controle do carro antes da hora, e o tal do portão foi, bateu no carro dele, amassou o carro lá em 2 partes, vai ter que pintar, cada parte o fuleiro cobrou 450 reais, 900 reais 2 partes. Então foi um sofrimento material que ele gerou. Queria? Não, mas gerou. E os materiais? Né? Olha como os espíritos respondem: mas ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, porque às vezes alguém que ficou doente, é uma coisa que a gente não esperava, ou uma chuva, uma tempestade que arranca o telhado, e aí a gente às vezes não proclamou o sofrimento material. Mas e os morais? Esse é o problema. Ele fala assim que os sofrimentos morais o que é? O orgulho ferido. Poxa vida, Beltrão falou isso para mim, eu gostava muito dele, mas agora eu não falo mais com ele não, né? Meu filho, não falo mais com meu filho, porque ele falou isso para mim, ou ele fez alguma coisa errada. A ambição frustrada, que eu quero alguma coisa e não atinjo. A ansiedade da avareza, às vezes eu quero muito alguma coisa, eu quero dinheiro, e aí eu não consigo, e aí eu fico frustrado. A inveja do que o outro tem, né? O ciúme em desequilíbrio, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Se eu não consigo equilibrar as minhas emoções, ainda mais as ruins, quem sofre? Sou eu. Quem criou? Foi Deus? Mas é Deus que quis assim. Não vamos pôr a culpa em Deus. Não dá para pôr a culpa em Deus das ações, dos sentimentos que nós temos. Nós vivemos num mundo de provas e expiações que o mal predomina sobre o bem. A tendência é a pessoa
ter algum defeito. Tem o pastor Cláudio Duarte, que ele faz um monte de piadinha, né, que é engraçado mesmo. Ele fala uma coisa que é séria. Ele falou assim, a pessoa falou assim, eu só vou casar quando achar a pessoa perfeita. Ele falou, não faz isso não vai perturbar a coitadinha da pessoa, né? Se a pessoa deixa ela quietinha, ela está sossegada, para que você vai estragar? Porque a gente não é perfeito também. Bom, e aí, olha que o Espírito continua respondendo. A inveja e ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma da pessoa que tem. Não há repouso possível para aquele que sofre desses males. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas que não deixam em paz e perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem em estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Nós queremos ter um mau sentimento desse? Não compreendeis que essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios, torturas voluntárias, e que na terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? O inferno é aqui mesmo? Depende do que a gente pensa, como a gente sente, né? Eu tenho umas histórias terríveis. Eu pensei na história terrível que não vou contar, né? Então eu não devia torturar ninguém com as minhas histórias. Então eu vou contar uma história boa. Tem um palestrante que chama Agnaldo de Paulo Vasconcelos. Ele é médico lá de São José do Rio Preto, palestrante espírita. E aí ele contou uma história que um dia ele ia para o consultório dele e parou num ponto de ônibus, numa padaria para tomar café, e era em frente a um ponto de ônibus. E aí ele viu do outro lado da rua um casalzinho saindo da casa que eles moravam, uma casa simples, e a esposa e o marido, provável esposa e marido, atravessaram a rua para pegar o ônibus do lado de cá, em frente à padaria. E era bem de manhã, que o rapaz, pelo jeito, ia trabalhar, que estava com uma mochilinha nas costas, e eles se abraçavam, e eles se beijavam, e beijava na boca, e tal, e aquele love todo. Aí chegou o ônibus, ele entrou dentro do ônibus, e ela lá, e ele dentro do ônibus dando tchau, ela dando tchau, ela até suspirou. Aí ele foi embora, ela esperou o ônibus ir embora, ela voltou para a casa dela. Ele falou, tem coisa melhor que essa? Duas almas que se amam, duas almas que se completam, não tem coisa melhor, não é? Aí ele contou uma outra história. Um homem era casado com uma mulher, e essa mulher tinha com ele 2 filhos, casados, certinho, e o problema é que ele era extremamente ciumento, ciúmes doentio, e aquele ciúme só foi aumentando. Então ele chegou ao ponto dele controlar o armário da casa dele. Então ele falava assim, você não precisa sair para pagar a conta, ele pagava as contas, você não precisa ir no mercado sozinha, eu compro tudo. Então quando ele chegava ao trabalho, ele ia verificar o armário se ela tinha comprado alguma coisa, e se tivesse comprado alguma coisa na rua, era a briga na certa. E ele foi nesse ponto fazendo isso. Ele amava desesperadamente a mulher, mas tinha um ciúme doentio. Aí foi até um ponto que a mulher não aguentou e ela pediu o divórcio. Aí o que aconteceu? Ele ficou sem a mulher, os 2 filhos ficaram com ela e ele teve que morar em outra casa. Olha o que o ciúme fez, né? Então quem criou? Foi Deus que quis? Não, foi a gente. Tudo tem o equilíbrio, né? Diz que no budismo a linha do equilíbrio é o ideal, nem muito para cima nem muito para baixo, buscar o equilíbrio. E aí a gente tem um tema bem duro, assim, quando a gente fala bem e mal sofrer. Quando a gente fala que bem e mal sofrer, porque vai ter sofrimento. No mundo de provas e expiações haverão situações difíceis. Tem um palestrante que se chama Esteban Camolese, hoje rumou para a política, não veio muito para a nossa região, mas era um palestrante bem interessante. E ele contava, era bem animado, ele contou uma história assim, que quando a gente sente, nós somos animais que mantém uma temperatura em torno de 36 graus,
E aí o que acontece? Quando a mãe está grávida, a mulher está grávida, a criança está dentro de uma banheira de água. E a criança está lá dentro. Não precisa se preocupar com comida, não precisa se preocupar com respiração. A mãe está protegendo ele, tudo gostosinho, 36 graus, uma banheirinha de água quente e tal. Aí chega a hora de nascer. E aí, quando ele vai nascer, diz que a primeira vez que respira, dói e a criança chora. E se a criança não chora? A mãe fica desesperada, meu Deus, não respirou, e agora, o que aconteceu? Aí o médico que faz? Vai lá e dá uma palmada no bumbum da criança para ela acordar, para ela respirar. Aí a criança chora. Aí você imagina só o que vem pela frente. Se na hora que você nasce, que é sua mãe que te ama, você leva uma palmada e chora, ela fala graças a Deus, imagina a diversidade que vem pela frente na vida. Então pode esperar que a coisa vai ficar séria, Bom, e aí o que acontece? Uma das problemáticas mais complexas na nossa vida é a perda de entes queridos, Até mesmo existe um fato natural, que nós somos animais, e nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Eu só falta uma fase só, porque o resto eu já fiz, Pois bem, mas não estou com pressa, estou tranquilinho aqui. Bom, e aí o que acontece? Mas quando a gente, mesmo sabendo que um dia a gente vai partir, e quando uma pessoa mesmo, que a gente sabe que está doente, que está sofrendo, mas dói a gente, a distância, mesmo sendo espírita, mesmo a gente sabendo que um dia nós vamos nos encontrar por lá de lá, mas é duro. Mas pior ainda quando é uma pessoa jovem, num acidente, uma situação problemática, é bem complexa. Pois bem, aí então que o Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, na 934, a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável, independente da nossa vontade. Quando a gente sofre, a gente não tem culpa que a pessoa vai morrer. E aí a resposta dos espíritos: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova, às vezes é uma prova que a gente tem que passar, mas às vezes é uma expiação. E lei para todos, mas é uma consolação poder se comunicar com os vossos amigos pelos meios que dispões, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, ele vai mostrar que a doutrina espírita tem a consolação da gente poder entrar em contato com esses espíritos, e todo o conhecimento que a gente tem, que é uma consolação, Mas a questão mais complexa aqui é que é uma dor muito difícil, E aí a gente tem que entender que às vezes tem pessoas que sofrem mais, outras conseguem se controlar melhor, mas a gente tem que entender que passou ali uns 4 meses, a gente está num luto muito grande, a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda de um psicólogo, às vezes um psiquiatra, o tratamento na casa espírita. Então a gente precisa sempre procurar ajuda, não é sozinho que a gente resolve. Entender como resolve a situação e pessoas que possam entender a nossa problemática. Porque às vezes a dor é diferente. Uns passam mais tranquilos, outros sofrem mais, E aí a gente vai vendo também que quando a gente sofre mais, a gente prejudica o espírito do lado de lá, porque ele vai percebendo que a gente está revoltado, ou a gente está muito triste, e aí isso aí acaba afastando a gente deles, no sentido que é faltar confiança em Deus, Então, a perda de entes queridos é uma problemática que nos atinge, está entre esse bem e mal sofrer, mas a gente pode pedir ajuda também quando está difícil. Porque ele livrou tranquilinho, está seguindo, está só com a saudade. Meu pai tem mais de 20 anos que morreu, minha mãe também mais de 20 anos que morreu, e eu tenho saudade deles. Mas tem controle pela situação, Então, mas tem situações que fica sempre mais difícil, Então tem as psicografias, vários fatos que a gente pode trabalhar para poder se acalmar, Bom, e na questão 936 do Livro dos Espíritos, aí é o comentário do Kardec
Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder aguentar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando nós estivermos fora dessa prisão terrena, como um paciente que sofria se felicita ao ver-se curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. O que Kardec está falando para a gente assim? Se a gente se revoltar, não é legal, não é bom. A revolta faz mal para a gente, é um sentimento. Também tem essa questão. E aí a falta de fé em Deus. Né? Então é um trabalho que a gente precisa fazer, é de se controlar, de se equilibrar. Bom, e aí a gente entra aqui, ó, também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala de obediência, resignação. O que é obediência? Eu entender que às vezes a pessoa que morreu, ou uma problemática que eu estou passando, no caso da morte, a pessoa que morreu às vezes estava doente, ela vai para um plano espiritual e deixa de sofrer. Kardec também, em uma das questões desse mesmo tema que a gente está falando, que é felicidades e infelicidades, ele fala o seguinte: imagine que uma pessoa que está extremamente doente, você sabe que ela está doente, e aí na época de Kardec, em 1857, ele fala assim: imagine que se essa pessoa tivesse uma possibilidade de não ter mais essa doença, indo para um outro país, mas mesmo ele indo para outro país, você não vai poder mais vê-lo, mas você pode se comunicar ainda com ele. Ele falou: é a mesma coisa uma pessoa que está doente. Ele vai para o plano espiritual, você não vai ver, mas você pode ainda se comunicar com ele. Pode se comunicar através das comunicações espíritas, mas um dia você pode se reencontrar com ele. Então, às vezes, quando a gente não compreende, né, a obediência, o que é? Consentimento da razão, é de refletir, é a obediência que eles pedem. E a resignação é o consentimento do coração, do sentimento. O que é resignação? O que eu não consigo mudar, é bom que eu aceite, que eu comece a aceitar. Não precisa ser de uma primeira vez, mas a gente vai trabalhando, não é? Então a resignação é o consentimento da razão, do sentimento, do coração. Então eu vou trabalhando isso. Mas isso aí é o que eu não consigo mudar, porque o que eu consigo mudar, eu tenho que ter resiliência. É uma palavra que tem na física e que tem na psicologia. É a capacidade de enfrentar e superar adversidades, de se adaptar e reinventar. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. O salto com vara. Não é? O que acontece? O atleta vem correndo, põe a vara no chão, ele entorta toda a vara, ela não quebra e impulsiona ele. O problema é esse. A problemática vem na nossa vida, tem que ser igual a vara. A gente tem que pegar e passar por aquele problema e sair mais forte. O problema, nós não ganhamos pelo tanto que sofremos, nós não vamos para o céu pelo que sofremos, mas como a gente sabe lidar com a situação, como a gente aprender a passar pelas situações. Quando eu sei passar por um problema, da próxima vez que vir um problema parecido, eu ultrapasso ele com facilidade, ele nem é um problema mais. Mas se eu ficar ali remoendo, eu vou continuar cada vez que vem, nossa, de novo, eu sou um coitado. Aí complica tudo. Então o que é resiliência? A vara é resiliente, ela não entorta e pula para cima, e faz a pessoa voar por cima. Então é essa resiliência, a gente tem que... O problema tem que fazer a gente sair maior, mais forte. A gente vai ver o Rio Tietê, que passa todo sujo, quem suja ele. Um dia conversando com uma pessoa lá de Pereira Barreto, foram falar: o Rio Tietê é um esgoto. Ele falou: pô, não fala isso, pelo amor de Deus. O Rio Tietê me dá o sustento que eu peço nele. 400, 500 quilômetros para frente. Então é resiliência. O Rio Baía de Guanabara também despeja toneladas de esgoto todo dia e ela sobrevive às loucuras da gente. Bom, e para a gente encerrar, uma frase de Kardec: encontramos a consolação no sentimento cristão que dá esperança no futuro, e no Espiritismo que lhe dá a certeza do futuro, porque através das
comunicações espíritas, nós vemos que existe vida após a morte. Nós podemos encontrar com quem nós convivemos aqui, desde que a gente tenha o quê? Equilíbrio nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Às vezes a gente quer discutir com o parente, a gente ganha a discussão e perde o amigo. Então, as questões morais estão, os sofrimentos morais, de orgulho, egoísmo, vingança, ódio, ciúmes, isso aí é coisas do nosso espírito. E é isso que faz que a gente sofra. As materiais a gente passa por cima. Então, convido a todos a prece final. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos. Vamos agradecendo essa casa que nos acolhe. Vamos pedindo a espiritualidade que possa pegar as nossas dificuldades, os nossos problemas, que possamos depositar com eles agora a problemática que eles estão nos incomodando, que eles possam pôr a mão nos nossos problemas, que a gente possa achar as soluções, as melhores soluções para as nossas adversidades. Mestre Jesus, abençoa a nossa vida, a nossa saúde, possamos ter a paz tão necessária nos dias de hoje. Mestre amado, que a tua bondade, teu amor esteja sempre conosco, que nós sejamos o espelho das suas ações, que o Senhor dirija as nossas vidas, que dê a nossa segurança. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.